Olá, muito boa tarde, paz e bem. Pois é, meus amigos, estamos chegando nesse início de tarde de sábado, hoje 21 de dezembro de 2024 e chegando com mais uma edição do programa Direto ao Ponto. Aliás, o penúltimo programa deste ano, nessa temporada, ao longo de 2024. E como sempre, aqui ao meu lado, ela, Ivana Roman, para que a gente possa bater um papo, acho que bem importante aí com o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Celso Oliveira. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Difusora 90.3 e também aos nossos espectadores do nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha. Já te convido, acesse o teu YouTube, já terminou de almoçar? Para acompanhar a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo com o nosso convidado que já está no estúdio aqui, onde ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória política dele, as eleições, o momento atual e principalmente o futuro aqui do nosso município. Então, venha chegando, chegue já, porque os nossos patrocinadores estão aqui comigo e eu quero revelar eles aqui para que as pessoas também saibam quem faz parte desse programa, que é a Conecta Pro, que é esse estúdio que nós estamos gravando aqui, que, aliás, 2025 é uma oportunidade para você também gravar o seu conteúdo. Entre em contato conosco através da radiodifusora que a gente encaminha os dados do Conecta Pro, o seu estúdio de gravação para o próximo ano. Gente, Up Odontologia Especializada, a Foco Energia, Nova Era Construtora e também o deputado Marcos Vieira fazem parte desse timaço de patrocinadores do Direto ao Ponto, Celso. Penúltimo do ano, já quase nos despedindo de 2024. Exatamente. Mas 2025 voltamos com tudo. Então nos acompanhe, acesse o nosso YouTube, já se inscreve no canal e fica conosco até o final. Te prepara, porque vem aí a segunda temporada do nosso Direto ao Ponto e prometendo ao longo de todo o ano de 2025. Mas, Ivana, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Teremos aí uma entrevista a partir deste momento com o vereador Natalino Prante, do Partido Progressista, que está conosco aqui no estúdio. Aliás, ele foi o vereador mais votado também no pleito deste ano. Ele se encaminha, Ivana Roman, para a terceira legislatura. E só para nós ilustrarmos aqui, na primeira eleição do Natalino, ele fez um total de 677 votos. Primeira vez que ele coloca o seu nome à disposição. Na segunda campanha, na segunda corrida a se manter no cargo na condição de vereador, ele fez um total de 1.042 votos. E na eleição deste ano, no dia 6 de outubro, ele se tornou novamente, pelo segundo ano, o vereador mais votado aqui no município de Maravilha, aumentando esse percentual para 1.186 votos. A gente sabe que foi uma campanha bastante árdua por parte do nobre vereador e a gente vai falar um pouquinho sobre esta campanha, a busca do voto, como é que foi todo esse trabalho antes do dia 6 de outubro. Vereador Natalino, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, Comunidade de Maravilha. Estou mais uma vez à disposição da Comunidade de Maravilha para a gente falar um pouco do nosso trabalho e do vereador Natalino Prante também. Então, a gente está... Foi uma luta muito árdua, claro, essa última eleição aí, né? A disputa para o vereador sempre ela é muito, muito ferrenha, né? Porque ela é geralmente mais difícil. Até os candidatos a prefeito muitas vezes falam que a disputa é muito maior, né? Nós tínhamos mais 50 candidatos, né? E então a gente não tem muita certeza disso tudo, né? Porque estão todos brigando pelos votos, né? A minha candidatura ela vem baseada num trabalho bem amplo, né? A gente sempre fez voto em todas as comunidades e todas as urnas a nível geral do município. Até pelo trabalho que a gente faz, um trabalho bem amplo, né? Pelos vários segmentos que compõem a administração pública, né? E a comunidade também. Isso facilita um pouco a busca pelos votos, né? Uhum. Mas a gente entende muito bem que sempre levei muito a sério essa campanha, né? Assim como o meu trabalho também é sério dentro do Legislativo, a atenção é especial para as eleições, quando a gente
se lança o nome a candidato, na candidatura. E eu comecei, eu estou indo para a 3ª legislatura, né? Cumprindo com a 2ª agora, que encerra 31 de dezembro. A primeira eu fiz 677 votos. Na 2ª, eu tornei o vereador mais votado dessa legislatura que está se encerrando agora, com 1.042 votos. E, novamente, eu consegui fazer 144 votos a mais do que anterior agora para essa legislatura que os trabalhos começam a partir de 1º de janeiro. Então, a gente está compromissado com Maravilha. Eu acho que a comunidade vem entendendo esse trabalho que a gente vem fazendo. Muitas vezes um trabalho diferenciado, sempre mantendo-se a autonomia para realmente exercer a função de vereador, não se curvar diante da individualidade, principalmente, que é um segredo principal, né, que a gente tem muita dificuldade dentro do legislativo, com essas questões que muitos vereadores eleitos se transformam num retrato daquilo que é a campanha, né, como que chegam lá, e dificulta muito o trabalho do legislativo, num poder legislativo de verdade, e a gente também, às vezes, encontra os entraves lá com essas decisões, que muitas vezes elas não atendem a comunidade, mas sim alguns grupos econômicos ou algumas pessoas apenas. Então, a gente sempre procurou ter essa autonomia, né? Eu tenho as funções, praticamente eu tenho deixado de cuidar das minhas atividades, tenho a minha família que toca as lavouras, enfim, eu sou agricultor, nasci em Maravilha e exerço essa função de agricultor desde que nasci. E agora eu tenho me dedicado bastante com a Câmara de Vereadores, pela qual a gente sempre procurou ser muito responsável pela confiança que esse povo nos dá do voto, né? Então, a gente tem sempre esse compromisso e está preparado sempre para essa disputa das eleições e que a gente, mais uma vez, foi vitorioso e a gente espera que essa vitória a gente consiga transmitir em forma de trabalho para a comunidade de Maravilha, principalmente, que merece grandes mudanças aí que a gente está almejando, assim, tudo aquilo que a gente já cobrou e aprendeu durante esses 8 anos, a gente vai tentar colocar em prática a grande parte agora. Vamos tentar tornar isso aplicável, né? Claro, cada um dentro de suas funções, agora com um governo novo, mas talvez iriam me impedir, mas quais são as metas, né? Nós temos tantas coisas aí que ficaram penduradas para trás por um simples fato de a gente ser de oposição, a gente não conseguiu alcançar. Então, esses pedidos a gente vai agora tentar torná-los aplicáveis, né? A gente já vai entrar nesse assunto aí, vereador. Vamos lá, a gente já vai entrar, mas até para contextualizar com o nosso ouvinte, quem está nos vendo através do YouTube, que o senhor é o primeiro vereador que nós trazemos aqui no programa após eleições, né? E até para as pessoas entenderem um pouquinho o papel do vereador, que é totalmente diferente do papel do gestor público na pessoa do prefeito. O vereador, ele tem o poder e a responsabilidade de legislar e fiscalizar o ente municipal. Então, as pessoas precisam também entender um pouquinho a diferença, porque às vezes acredito que vem cobrar o vereador por algumas situações que o prefeito, que é a responsabilidade do prefeito, e ao longo desses últimos 2 mandatos, o senhor esteve como vereador, e os números que nós retratamos aqui no início trazem uma crescente para o senhor. Nessa tua trajetória. Hoje você fez 7,45% dos votos no último pleito eleitoral de Maravilha, que representam 1.186 votos. Um número bastante expressivo, numa crescente. E aí eu queria perguntar, o que o senhor acredita que foi determinante para conquistar pela 2ª vez consecutiva o título de vereador mais votado? Embora isso não seja um título, mas traz em si uma carga bastante interessante. Olha, eu vejo assim que dentro do legislativo, num contexto de situação de oposição, que nós nos deparamos nessa última legislatura, onde é que a gente ficamos apenas com 4 vereadores, então nós tivemos que criar mecanismos para se manter vivo dentro do legislativo. Pelas as comissões, a gente não conseguiu, da casa, não conseguiu pegar nenhuma presidência. É o que eu falo de fontes boas. A gente sempre tem que... O que eu vejo como fontes boas? Fontes boas são aquelas demandas que a comunidade tem e que ninguém está desenvolvendo absolutamente nada, que está lá parado. Então, a gente teve criatividade, aí a gente já vinha trabalhando na outra legislatura algumas comissões, e a gente criou essas comissões aí para buscar e trabalhar assuntos específicos, que nem que foi o cemitério, a comissão da água, a comissão de trânsito, né? A gente teve essa iniciativa para nós poder trabalhar e ficar do lado da nossa comunidade e representar essa comunidade. E isso que dá uma sustentabilidade.
porque se nós ficar 4 anos batendo em cima daquilo que está andando a 1000, ou está andando muito bem, a gente sabe que nem tudo está bem. Então a gente tem que não se omitir dos problemas, não se esconder dos problemas. Então a gente foi ao encontro dos problemas, das dificuldades. É claro, muita coisa não aconteceu ainda, mas ainda a gente espera que vai acontecer, né? Nós estamos de novo aí habilitados para continuar batalhando, né, em cima dessas decisões, desse anseio da comunidade, né? A gente foi ao encontro, não se omitimos dos problemas, não temos medo das dificuldades, porque quando tu vai pedir o voto, a comunidade ela também se expressa e ela também coloca as dificuldades que tem, e isso para a gente é tudo tudo vai somando, né? Então, quando a gente vai começar a trabalhar, a gente tem que ter tudo isso em mente. Como é que eu vou atender esse povo? Como é que eu vou representar esse povo? Como é que eu vou representar esse povo num governo que me vê como um adversário, que muitas vezes confunde, né? E por causa disso, muitas vezes, os resultados das eleições, né? Porque a gente ficou lá do povo. A gente não se escondeu e não fizemos uma política de perseguição. Ficamos na função. Não saímos da função. Não avançamos o sinal, né? Porque a função ela tem que ser cumprida, porque, em primeiro lugar, o respeito com quem vota com a gente, né? E isso que a gente se sobressai muitas vezes, porque a gente não se curvou diante de um governo que, aliás, digo mais, um governo que se tivesse atendido nossos pedidos, talvez o resultado seria outro, né? Então, das eleições, é claro. Então, eu vejo... ficar Mas entre os projetos que o senhor falou no início ali, teve algum que não conseguiu se tirar do papel? Até agora? Mas tem inúmeros, né? No caso, vou citar a questão água. Não existe um projeto melhor e mais importante na coletividade do município de Maravilha que a água. Nós temos em torno de 800 pontos de água em Maravilha, né? E não se conseguiu a administração. Nós chegamos a fazer baixo-assinado. Nós envolvemos quase 2.000 pessoas para sensibilizar a atual administração, para que nós pudéssemos colocar no papel as nossas demandas, aquilo que nós precisamos. E nem contra quem está cuidando disso, que é a Casan. Muito pelo contrário. Nós temos que falar e colocar no papel para que o gestor principal possa ter documentos em mãos, né? Hoje, a atual situação da Casan, ela está inabilitada a fazer qualquer investimento de maior porte, por quê? Nós temos um contrato vencido de 11 de janeiro de 2021, né? Então, como é que vai se fazer? Onde é que dá sustentação para investimentos ainda? Não dá mais, não tem mais como. Então, isso que a gente tentou sensibilizar a administração, a gente teve muita dificuldade de ser recebido pelo atual prefeito, né? Então isso tudo falava na campanha, né? Mas se o prefeito tivesse atendido um pouco dos nossos pedidos, né? Que seria a água, né? Desenvolvido essa concorrência, que hoje não pode mais renovar automático. Hoje o novo marco de saneamento aí, ele não permite mais essa renovação automática. O município vai ter que desenvolver ou municipaliza, é claro, ou desenvolve um edital de concorrência, né, que a Casan possa comparecer também para participar, mas que nós tenhamos assim sustentabilidade, num projeto de sustentabilidade, que nossos gestores possam realmente cobrar de quem vai ter a condição de prestar esse serviço para Maravilha, né? E a gente fiscalizar também como vereador. Então nada disso aconteceu. Nós tivemos na questão água umas ideias maravilhosas, que a gente ainda vai batalhar muito com a próxima administração, que é de fazer um lago gigante, fazer um local para armazenar água, guardar. A natureza tem nos propiciado chuvas e a nossa água vai embora, né? Nós não guardamos. Nós temos as administrações públicas, ela tem uma equipe de marketing que pode desenvolver campanhas para conscientizar o nosso povo também. A nossa comunidade de Maravilha também pode ajudar muito na questão água, né? Nós temos edificações aí com 200, 300 litros de água guardado. Primeiro cano que estoura na rua, o cidadão está sem água. Então, nós temos que fazer, eu como vereador, quero ajudar a próxima administração e também envolver a nossa comunidade, principalmente, para ser consciente que cada um pode ajudar um pouco, né? Não é só a questão da própria administração, que deixou sem contrato, é um caos isso, né? Mas a hora que o município começar a desenvolver algumas ações, na contrapartida, a comunidade também pode ajudar, né?
Eu acho que é para o bem comum, e isso muitas vezes falta. A administração pública tem tudo, uma equipe de marketing, tem tudo, uma estrutura, e muitas vezes não envolve a comunidade, né? Eu acho que essa parceria, ela tem que ser bem... ela fortalece, né? Dentro das demandas. Eu acho que não é só o poder público que tem que resolver, mas a comunidade também tem que estar ciente, né? Mas aí o gestor tem que vir ao encontro e não se esconder do povo, né? É a diferença. Vereador Natalino, a gente percebe que o senhor vem há um bom período, como o senhor mesmo destacou, há muitos anos, trabalhando, batendo nessa tecla que é a questão da falta de água aqui no município de Maravilha, principalmente nos períodos de seca, de estiagem. Foi uma promessa de campanha, não só do senhor, na condição de candidato a vereador a permanecer no cargo, mas do próprio prefeito eleito, Vinícius Ventura. Foi talvez a maior bandeira na condição de prioridade. E vocês terão esse compromisso de resolver este problema. O senhor teve sempre um enfrentamento bastante grande com o poder público municipal, com o executivo. Como é que vai ser o seu diálogo, a sua relação e principalmente sua cobrança com relação ao futuro prefeito do município, o Vinícius Ventura? Como que será esse diálogo para debater esse tema e definitivamente tirá-lo do papel? Bem, eu não vou me ater simplesmente a esse tema. Eu vou... Porque o prefeito atual... O próximo prefeito, o Vinícius, que está eleito hoje, já está eleito para o próximo mandato de 4 anos. Nós trabalhamos muitas ações. As comissões especiais aí, eu acho que o Vinícius fez parte de todas elas, exceto uma, eu acho que não. Então ele tem comparecido junto já nessa nossa demanda, já tem trabalhado essa demanda, né? Então, isso já está muito claro. Nós ainda estamos num período de construção, né? Mas a partir de 1º de janeiro, eu serei vereador. É vereador que eu me elegi, né? Então, essas demandas, elas vão estar como cobrança da próxima administração. Essa nova administração, a gente ajudou a construir uma eleição baseada em quê? Em mudanças. É uma eleição baseada nas demandas que não foram cumpridas. E as provas estão aí. Quem lutou pelas mudanças lá dentro da Câmara, nessas ações que são importantes, a comunidade entende que são importantes, porque eles votaram bem para nós, né? Então, é um compromisso que nós temos. E esse compromisso, a gente está aí para ajudar a administração, mas não para se omitir da função pela qual eu estou eleito. Essas coisas têm que ficar bem claro para a comunidade de Maravilha. A gente só está vereador ainda porque nós sempre tivemos um posicionamento muito firme em cima dessas demandas, dessas decisões, em cima do poder legislativo, que é a função da gente. Então, eu acho que as demandas, elas não se atêm somente à água. Uhum. Mas com relação à água, vereador, o que já vai ser feito, já vai ser colocado em prática a partir de janeiro, para que esse problema, para que essa situação realmente já comece a ganhar corpo de ser resolvida? Já se tem mais ou menos um projeto, um rumo, um caminho a seguir, que o senhor, juntamente com o executivo, futuro gestor do município, já estão dialogando, já estão buscando alternativas para colocar em prática? Olha, o que a gente vinha cobrando já da atual administração e que a gente está alinhando com a próxima administração é fazer um grande reservatório de água, né? A gente tem algumas preocupações. Se essa água não vai ser municipalizada, no caso, como é que ficará essa fusão entre quem vai cuidar isso e esse investimento, que é um investimento emergencial, né, para Maravilha. A gente tem que entender bem isso, como é que se pode fazer isso dessa forma. Sim. Se é que a próxima administração talvez não vai municipalizar isso, estaria fazendo um investimento de socorro agora, fazer um lago lá, que nós queremos, o nosso sonho é de tornar esse lago um parque, para o pessoal caminhar. Enfim, a gente visitou Cascavel, o próprio Vinícius esteve junto lá na época, e essa ideia a gente vamos tentar sim colocar em prática. Esse é o caminho, portanto, a criação desse lago. É um caminho. É um caminho, porque a gente vê projetos absurdos aí por parte da própria Casan, né? E os estudos que andaram fazendo é tudo 80, 90, 100 milhões, né? E a gente entende que isso tudo não é preciso. É muito dinheiro, é muito volume,
e pouca solução. Aliás, as decisões da Casan no nosso município sempre foi muito recurso e pouca decisão para o município. O bem-estar do município ficou muito prejudicado. E cito várias situações, vários exemplos, vários não. O Poço Profundo, um caos, né? Quem que fez esse projeto? Quanto que incomodou isso? O que deu de sustentabilidade para Maravilha? Nenhuma segurança até hoje, né? O último investimento que fizeram lá na Prainha, um projeto furado lá, gastaram quase 4 milhões, que a gente recomendou. Os vereadores, nós fomos lá medir a água lá para provar para eles que não tinha água lá, investiram lá, o dia que ligaram a bomba lá, secaram o rio. Inclusive um crime ambiental. Então, a gente não tem confiança nesse tipo de projeto mais. Então, eu acho que a administração vai ter que firmar em cima dessa questão do armazenamento. Há uma condição ali, nas proximidades ali, de uma área de terra lá, que dá para fazer um lago, talvez... Já tem algum estudo para isso? Não se aprofundou muito, mas existe uma reserva já do imóvel, enfim, algumas coisas nesse sentido para realmente fazer um reservatório, guardar essa água que está indo embora, né? Está indo embora. É lamentável a questão lá da própria barragem, né? Ela está com bem mais da metade de terra assoreada, né? A Casan até hoje não conseguiu fazer nenhuma pré-barragem para tirar o barro lá de cima, né? Entra tudo lá dentro o barro, né? Tem uma vegetação grande já lá dentro do espaço, né? Que devia ter água, né? Então, a inoperância, né? Talvez um pouco porque não tem um contrato mais vigente, né? Um contrato de 1976, né? Os tempos mudaram tanto, né? Quanto que Maravilha cresceu depois disso e nem uma ação mais efetiva para realmente resolver o problema. Nós temos o nosso bom Deus lá de cima que está mandando chuva, né? Senão nós estaríamos vivendo um caos. A nossa cidade cresce muito, já se expandiu muitas redes aí ultimamente e a água dentro dos canos tá difícil, né? Se não tivesse chovendo, com certeza nós estaríamos com um problema bem grande. A questão das empresas também, hoje nós temos que trazer empresas. Se alguém precisar de água, fazer um frigorífico, algo nesse sentido, com certeza nós vamos ter que deixar para ir para outros municípios, porque nós não temos essa condição. Então é um compromisso muito grande. Estamos alinhados sim com a administração nessa linha aí, com certeza haverá novidades e é prioridade isso sim. Estou falando como vereador, não sou o prefeito, mas nós alinhamos várias conversas nesse sentido. A gente está falando aqui, o Celso já entrou num assunto de projetos futuros, né? Mas aí eu queria só voltar um pouquinho aqui para falar sobre a sua atuação como vereador, né? Quais foram os projetos ou as ações que o senhor, enquanto vereador, acredita que foram mais relevantes aí pelo teu mandato? Olha, a gente sempre procurou ser coerente com os projetos e com a comunidade de Maravilha, né? Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande. A atual administração, ela... dá para se dizer que ela não tem um respeito adequado com o legislativo. Exemplos são, não existe filtro nos projetos nessa atual administração. Os projetos vêm com um monte de erros, né? Os projetos vêm em cima da hora, né? Projetos que não dá condição do vereador estudar, em inúmeras situações desconfortáveis, né? Eu tive lá um projeto importante que é a criação do almoxerifado. Para se ter uma ideia, eu estava 2 anos e meio com esse projeto pronto. Não, em torno de 2 anos lá, e esse projeto não saía do papel. Cobrei, não saía do papel, enquanto a administração atual estava aí, eu não conseguia fazer sair do papel esse projeto, estava na comissão. Foi só nos ganhar, nosso partido, a nossa coligação ganhar a eleição, esse projeto saiu do papel. Por quê? Esse é um projeto muito importante. Vai criar uma situação bem confortável para se fiscalizar, um controle de estoque atrelado às suas compras, às suas licitações, e que eu não estava conseguindo emplacar esse projeto, porque esse projeto era um projeto de fiscalização. Se a atual administração permanecesse no poder, com certeza não iam querer ser fiscalizados. Mas como inverteu tudo, esse projeto acabou andando. Eu estou contente que ele andou e eu quero, espero, sim, que a próxima administração aí do Vinícius e a Nádia realmente dê essa condição de fiscalizar e que eles possam ver o vereador como parte integrante de uma administração coerente com a fiscalização. É nesse sentido que a gente quer trabalhar. Os projetos são inúmeros, né, que a gente, ao longo do tempo, aí, a gente aprovou. Mas teve algum projeto ou alguma ação específica que o senhor considera que marcou bem a sua atuação política? Olha, eu vejo
esse último ano, para mim, foi a maior decepção no Legislativo. Nós tivemos a complementação das aposentadorias ali. Talvez a Ivana quer falar dos projetos que realmente melhorou, maravilha, né? Mas que apareçam mais não, os projetos que você de fato fez, que realmente, porque você conquistou, aumentou inclusive o número de eleitores seus. Sim. Quais foram os teus projetos que de fato você acredita que ganharam corpo para você ter feito essa votação? É uma atuação geral, né? Eu acho que é uma atuação geral. Eu acho que esses votos vêm em função de um posicionamento mais rigoroso, né? Mais da tua postura, porque você sempre se colocou bastante combativo, você sempre se colocou nessa situação de enfrentar, como você está colocando aqui agora. Olha, eu não estava contente com a administração. Você fala, né? Ele fala, você comenta o que você realmente vivenciou ali como vereador, do teu ponto de vista. Esse projeto da complementação foi um caos, né? Foi um projeto assim que a gente votou contra, né? E com o maior prazer votamos contra, né? Estamos assim de consciência muito tranquila com ele, porque para mim não importa se o cidadão ganha 15, 20 mil por mês e contribui. Eu não estou preocupado se ele está trabalhando e é de direito dele. Agora, o pessoal que foi efetivado até 2003 passar uma complementação da aposentadoria por integral, né? Que hoje o teto do INSS é 7.700 e o cidadão passar a receber dos 7.700 até o teto dele, que é 15, 20 mil, e o município ter que complementar tudo isso sem ter caixa, eu vejo como um caos total, né? Então a gente trabalhou muito, aí a gente acabou perdendo essa votação. É um projeto inconstitucional que eu espero que ele seja revisto ainda, né? É a atuação, na verdade, é a atuação. Os projetos são... Eu não tenho todos aqui na cabeça, tanto projeto que se aprova durante o ano. Para se ter uma ideia, eu participei na última legislatura, em torno de 400 reuniões na Câmara, das comissões, dentro da Câmara, entre as sessões e tudo, para se ter uma ideia o quanto eu somei tudo, fiz uma cartilha aí na minha campanha da atuação do vereador. Quantas sessões e reuniões eu participei durante esse período dessa última legislatura, deu em torno de 400 reuniões, fora as descentralizadas, enfim. Então, é muita coisa que a gente participa. Eu fiz isso exatamente porque a comunidade não participa, participa muito pouco na Câmara, e eu fiz isso para eles procurar entender um pouco que o vereador, ele não está... se ele quer trabalhar, ele tem ação quase que direta, né? Então, Vereador Natalino, até para que a gente possa conhecer e compreender um pouco do perfil do teu eleitorado. O senhor, pelo segundo mandato aí, pela segunda condição, ou segunda legislatura, recebe essa condição de vereador mais votado aqui no município de Maravilha, né? O senhor é um produtor rural, vem do meio do agro. Certamente é uma das bandeiras que o senhor defende, é um dos pontos que eu quero abordar com o senhor em seguida. Mas para compreender o perfil do eleitorado do senhor, ele aumentou, embora o senhor tenha passado por algumas situações durante a campanha, né? O senhor foi, digamos, um pouco no dito popular, metralhado durante a campanha, mas teve força o suficiente para aumentar a sua votação, e eu quero que o senhor também comente a respeito disso, se nesse período, como que o senhor esperava a reação do teu eleitorado, né? E como que o senhor traça, o senhor já conseguiu definir o perfil do teu eleitorado, tanto aqui na cidade, quanto também lá no interior, na qual o senhor tem uma relação bastante ampla? É muito difícil falar sobre isso, Celso, pela diversidade que eu tenho de ações do meu trabalho, né? Eu posso falar da agricultura, que a gente batalhou muito em cima, nós vivemos um caos na agricultura a nível federal, e, enfim, a gente fez reuniões com deputados, enfim, batalhou bastante. Marco temporal, em defesa da propriedade, não admito que acontece, que o cidadão compra a artéria e dali 60 anos está sujeito a perder por... a gente participou em Cunhaporã, Florianópolis, Brasília, no Senado, em defesa da agricultura. É muito clara essa decisão, esse trabalho na agricultura é o meu dia a dia, claro. Juntamente com a garagem, a questão, grandes mudanças vão promover dentro da garagem aí, padrão de estrada e um monte de coisas aí. Hoje nós estamos jogando, estou fugindo um pouco do assunto, mas já que... Importante. A gente está... Faz muitos anos que a gente quer criar um padrão de estrada, uma medida, uma dimensão,
O modelo, nós colocamos mais da metade da brita fora hoje. Se coloca a brita em cima de uma estrada dura ali, se perde, né? Então são grandes mudanças. A questão dos operadores de máquina, enfim, ter cada seu equipamento, um operador, enfim, falta operadores aí. Olha, o perfil do meu eleitor, diante de, que nem eu falei antes, a questão água, 8.000 pontos de água. Como é que tu vai definir quem vota para o Prante? Desses 8.000 pontos. Então, o que define o meu eleitor é todas as urnas eu tenho voto, né? Então, um povo mais conservador, talvez, né? Que tem que gosta de um alinhamento mais firme. A gente não tem que ficar muito, não sermos muito em cima do muro. Não, nunca, jamais. O muro não serve para nada, só leva pedrada, né? Tu tem que ter posicionamento, senão tu não serve para, em lugar nenhum não serve. Exato. Ainda mais se tu tem um cargo, tu tem um compromisso com a comunidade, como é que tu vai se posicionar desse jeito? Não dá, né? Então, eu acho que a gente recebe o voto de toda a população, né? Quem sabe a população mais jovem já vota para a gurizada mais nova aí, mas é difícil falar sobre esses votos. O voto, a gente se surpreende com ele. Às vezes ele vem de onde é que a gente não sabe. O senhor fala em se surpreender. A gente observa aqui que o teu partido, o Partido Progressista, ele retorna ao poder com essa nova legislatura a partir de janeiro do ano que vem, após 48 anos aqui no município de Maravilha. Olha que eu nem era nascido ainda, né? Como é que o senhor observa esse retorno do PP ao poder e como que o senhor vai trabalhar ao lado do poder público, ao lado do executivo, para se manter na condição de buscar ou tentar uma reeleição na próxima eleição? Bem, é um longo período, né, que o PP ficou fora, né? Eu vejo que sou suspeita a falar, porque a gente está 8 anos dentro do Legislativo, mas grande parte da volta do PP ao poder é o nosso posicionamento dentro do Legislativo, esse modelo de trabalho, principalmente, transmitindo credibilidade para nosso povo, né? A volta do PP também se deve à preponderância e o desrespeito, principalmente, dessa administração com os vereadores, né? Com os legisladores, que somos nós, né? Passar 4 anos sem ser recebido por um prefeito, eu acho que aí a preponderância passou do ponto, né? De poder, né? E isso tudo, o povo não gosta mais disso, né? A gente tem que, não é simplesmente pelo vereador, mas sim tem que ter respeito com as pessoas que votaram pra gente e acreditaram na gente. E isso não se fez, né? E daí isso não funciona mais, né? Então, eu acho que essa volta aí deve ser o nosso trabalho e os excessos que se cometeu. E o poder, ele é desgastante. Então, eu tenho aumentado meus votos, mas para tu se manter os votos, tu tem que já batalhar bastante, porque você não consegue corresponder geralmente com toda a população que votou para ti, porque muitas vezes, como se falou anteriormente, que o cidadão também não entende muito bem a função do vereador, né? Ele não entende muito bem. Ele acha que o vereador perante é o prefeito também, né? E ele depende do prefeito para as coisas acontecer. O vereador, ele é um elo entre aquele cidadão que está lá em casa, lá que vota, né? E que está cheio de dificuldades e que liga. Que, aliás, o Prante é um dos poucos vereadores que deixa o número do WhatsApp aí para os maravilhenses aí para ligar quando precisa, né? E esse é o meu papel, representar. E daí eu vou representar, daí eu chego lá num prefeito que não me recebe, né? Graças a Deus, esse prefeito, ele era um pouco, talvez, não sei, ele não conseguiu levar bem o secretário deles muitas vezes junto, né? Que esse secretário, muitos me atenderam bem, né? Teve gente boa aí que me atendeu. Nós tivemos algumas pessoas na saúde que foram, assim, resolveram muitos problemas, né? E a gente peleou diante de todas essas adversidades aí, questões de política, perdemos recursos, renúncia de recursos por nós ser de outro partido. Então aconteceu de tudo um pouco, né? Mas sobrevivemos, né? Estamos aí, passamos uma campanha também aí de torturados, né? Em torno de 10, 12 dias de tortura aí, né? De pessoas que não têm conteúdo, né? Que não têm
que não tem uma cartilha, que nem eu tenho aqui com 20 páginas de trabalho, né, com 113 indicações, 86 requerimentos, 34 moções, 6 projetos de leis, um projeto de resolução. Então, acho que quem não tem conteúdo sempre usa dessas artimanhas, mas nós temos um povo aí que acredita na gente, né? Acreditou mais uma vez na gente, né? A gente vai corresponder à altura. O senhor falou antes que quanto mais se mantém no poder, mais aumenta a responsabilidade, mas a gente sabe que também tem a questão do desgaste, né? Vereador Natalino, o senhor, por 2 legislaturas, concluindo uma agora, neste mês de dezembro, a segunda, se encaminhando para a terceira, até então, oposição. O senhor irá experimentar pela primeira vez a condição de ser um vereador de situação. O senhor já está preparado para isso? Porque antes era uma realidade, agora será outra totalmente diferente. Estou preparado, sim. E já alertei o meu time aí. Eles já estão sabendo. Como é que vai ser a cobrança? Vai ser a mesma. Nós temos um período de construção, até porque o atual prefeito, muitas dessas demandas que nós temos aí, ele fez parte como vereador. Então eu vejo como natural. Claro, tem que se ver a condição de aplicar. Muitas vezes, a gente sempre foi muito coerente com os pedidos, até porque a gente não joga tudo no ar para o prefeito se lascar depois, né? Porque não tem como fazer. Então tem muita coisa aí que tem que ver como aplicar, né? Tornar aplicável esses pedidos aí. Que nem eu tenho 113 indicação dentro dos 4 anos. Né? Muito poucos foram atendidos. Então eu não preciso ficar criando muita coisa. Eu só posso ir puxando lá tudo aquilo que a gente já cobrou, né, e que não aconteceu. Tem muitas ações importantes aí que já foram levantadas, né? Inclusive o prefeito participou de muitas delas, que a gente fez um trabalho muito legal na Câmara, né? Terminamos com 3 vereadores do PP juntos, e nós tivemos uma harmonia bem importante ali. Então é uma semente que a gente plantou junto. E é com essa semente que o PP, quem era o PP? Claro, tem um público, tem a Comunidade Maravilha, tem pessoas antigas que participam do PP, mas quem tinha poder até agora eram os 3 vereadores ultimamente, né? Então, tem um alinhamento para isso, né? Mas a função a gente não vai esquecer, não vai deixar de lado, porque não podemos fugir disso, né? O prefeito vai ter a consciência dele que ele é o gestor principal, e dentro da função dele, a gente quer ter um diálogo, claro, vai ter, com certeza. Vamos ser recebidos por esse prefeito, é claro. Ao contrário, que a gente não foi recebido, mas cada um na sua função, mas as demandas a comunidade sabe o que a gente se elegeu em pró dessas mudanças aí que estão bem claras aí na comunidade. Para quem está acompanhando a gente pela Rádio Difusora, não desligue o seu rádio, pelo contrário, aumente o volume, corre para o canal no YouTube, já conecta lá e acaba acompanhando a gente também pelo visor da sua televisão. @Difusora Maravilha. Você pode nos acompanhar através do YouTube. Hoje estamos aqui no Direto ao Ponto com o vereador Natalino Prante, ele que foi o vereador mais votado na última legislatura em 2024 no município de Maravilha, com uma expressiva votação. Aliás, Celso Oliveira e ouvintes, aqui avaliando as cadeiras que o Legislativo do município de Maravilha tem para a próxima gestão, o PP se mantém com 3 cadeiras, agora novamente fazendo o mesmo número de vereadores, né? O MDB com 3 cadeiras, aumentou 1. O PL fez 3 cadeiras, aumentando também mais um vereador. E o PSDB, que veio agora nessa legislatura com 2 vereadores vindo agora aqui. Muda bastante a estrutura do Legislativo também para o próximo ano, nessa condição aqui de vocês enquanto vereadores, não é mesmo? Ivana, o PMDB continua com 3. Ele tinha 3, né? Continua com 3. Quem não fez vereador essa vez foi o PT, né? Então, mas o PSDB fez 2. Então, a inovação hoje na Câmara é o PSDB com 2. E o PT, a vereadora Eliana, não mais conseguiram fazer a legenda e não há mais representação pelo PT. Eu vejo uma mudança aí no Legislativo. E cada um vem com um monte de ideias, a gente sabe como é que é isso, né? E é aquela história de tornar isso aplicável, né? A gente sabe que cada um vem com os anseios lá das bases, dos votos, de onde é que saiu o voto, aquelas cobranças.
e isso demora até para entender. Muitos vão se decepcionar muitas vezes no começo, lá até que eles vão engrenar, mas isso faz parte, né? Eu vejo, ficamos aí com 2 vereadores do PSDB e 3 do PP, hoje do lado do prefeito atual, né? Da próxima administração. A gente espera que esses vereadores sejam coerentes com Maravilha, né? E que realmente honram aquela palavra que está escrito lá, poder legislativo, que não devem se ater a algumas pessoas de fora que sempre contaminam e estragam mais que ajudam, né? Então o poder deve ter essa independência. A gente espera que essas pessoas realmente sejam conscientes e possam, junto com a gente, fazer um bom trabalho, né? No próximo dia 1º de janeiro, vocês vão ser empossados e aí haverá a eleição do presidente da Câmara de Vereadores. Já houve algumas tratativas internas com relação a isso ou vocês acabam decidindo no dia? Olha, eu não tenho participado dessas tratativas. Eu acho que o que a gente tem hoje, claro, estamos abertos aí para definir essa questão da composição da mesa, né? O PP, o PSDB, com certeza também, né? Temos alguns dias ainda para analisar tudo isso, né? Com certeza a próxima administração vai precisar muito do legislativo, até porque essas mudanças que se pretende fazer, tem algumas delas que precisam alterar algumas leis aí, né? Que já estão ultrapassadas. Então, acho que o legislativo vai ter um papel bem interessante nessa condição das mudanças que devem ocorrer na próxima administração. Isso nos preocupa, é claro. A gente precisa dos votos, né? E se a gente tiver projetos bons e a comunidade e esses votos não virem, a gente vai ter que envolver a comunidade, a sociedade aí para participar e mostrar que o projeto é bom, enfim. Mas a gente não espera chegar a esse ponto, a gente espera ter uma harmonia aí, que realmente que o propósito maior seja o bem comum, o bem de Maravilha. Muitas expectativas para o próximo mandato? É um compromisso muito grande, porque a gente bateu muito em inúmeras situações que a gente vê. Vamos abrir o leque um pouco em várias questões, que nem indústria e comércio, né? Hoje nós temos que fazer uma administração que vai validar pelo menos os contratos firmados, né, com o órgão público. Nós não podemos mais concordar, nós que somos fiscalizadores, e nem espero que a próxima administração também não concorde mais que os contratos firmados aí simplesmente seja algo assim que não se leva em consideração. Execução. Mas quais as áreas que o senhor considera que são prioridades para o município de Maravilha? Eu vejo indústria e comércio, nós temos que avançar muito, né, na questão das áreas industriais, né, legalizar elas. Nós não podemos mais passar áreas irregulares aí. O município vai ter que começar a dar os exemplos, né? Passar áreas legais, parar de botar a indústria no meio das casas, as áreas mistas, a gente tem que ter um cuidado especial com ela, porque daqui a pouco o próprio empresário vai estar com problema, porque ele vai trabalhar de noite, vai ter ruído, vai ter uma série de coisas, assim como o morador também. Então a gente tem batalhado bastante, tem um projeto polêmico esse dia com relação ao zoneamento aí, de construções de casa, em meio às empresas, a gente acabou votamos favorável na condição que se extinguiu a possibilidade das casas em meio às empresas, né? Essas são situações. Eu acho que também a gente tem que cobrar, o município, a gente já sugeriu para a atual administração e vai cobrar da próxima também, os exemplos que o município deve dar, acessibilidade, mobilidade principalmente, que é difícil ter um setor de fiscalização dentro da prefeitura e que passa muitas vezes ali que os órgãos públicos não dão essa condição, né? Como é que tu vai fiscalizar o cidadão? Qual é o exemplo que nós estamos dando, né? Nós tivemos um problema de calçadas aí muito sérios. Nós levamos 5 anos para conseguir uma calçada da Câmara de Vereadores até na prefeitura, né? Então, são os exemplos que a gente sempre cobrou, que o órgão que quer fiscalizar. Limpeza dos terrenos também, nós tivemos problema de dengue, a sala de situação ali. Não sei como é que eles iam trabalhar quando a gente não conseguia fazer com que o município limpasse os seus próprios terrenos. Então, esses são os conflitos que a gente espera que o Vinícius e a Nádia possam dar esses exemplos para a comunidade de Maravilha, né? Talvez padronizar os passeios, alguma coisa nesse sentido, que a gente já cobrou há muito tempo, essas ideias de fazer padrão, né? Facilitar as coisas. Outra situação, os projetos hoje. Nós não podemos mais atrapalhar o cidadão que quer empreender em Maravilha. Nós temos que dar uma condição mais rápida para isso.
6 meses para um projeto andar, o cara se decepciona. O cidadão que quer empreender em Maravilha, nós temos que facilitar, agilizar isso. Às vezes eles falam, mas você não ajuda, não atrapalha, né? Eu acho que o município pode ajudar muito. Também, além dos projetos, mas eu acho que tem umas coisas aí que tem que mudar, questão da agilidade nos projetos aí. São inúmeras ações que a gente vê que o município, muitas vezes, se omite de ir ao encontro da comunidade e acaba atrapalhando. Não que o município de Maravilha não cresce. Cresce muito o município de Maravilha, mas dá para melhorar muito também na questão dos projetos, aí, planejamento e as situações. Só para concluir o meu raciocínio aqui, nobre vereador, o senhor falava anteriormente de que o senhor pretende, pelo menos, ter uma participação, uma presença nas ações, nas estradas do interior do município, né? Com uma nova abordagem, um novo trabalho, enfim. Secretário de Obras do município anunciado, ele vem de um outro município, né? Ele conhece uma outra realidade, está conhecendo a realidade do município de Maravilha exatamente nesse momento, nesse período. O senhor tem conversado, tem mantido diálogo com o novo secretário de Obras do município? E como que o senhor pretende trabalhar também as suas questões, aquelas pautas, as reivindicações que vêm das comunidades do interior aqui do município de Maravilha? Porque foi, sim, uma proposta também de governo, né, de levar melhorias às comunidades do interior aqui do município, mas como que vocês pretendem colocar em prática, tendo também a visão do senhor, né, a realidade que o senhor já conhece? Bem, nós temos que trabalhar com organização. Nós temos que acabar com a desorganização. Nós temos já tenho conversado, sim, a gente fez parte da equipe de transição com relação à garagem ali, que é o setor desse secretário novo. Se demonstrou ser flexível e a gente tem uma conversa boa com ele. Nós temos que trabalhar as nossas estradas eu falei muito, nós temos que fazer projetos para fazer estrada. Hoje não se faz mais nada sem ter um projeto, né? E hoje nós temos que criar o padrão de estrada. Nós temos que acabar de caminhão estar rodando aí com a carga de brita porque o cidadão não foi atendido. É uma das coisas que lá no Conselho da Agricultura há muito tempo a gente pregava isso, de quando vai para a comunidade faz tudo. O município vai lá, faz uma reunião com a comunidade e coloca até onde nós temos leis, até onde pode ser feito, o que pode ser feito, mas para todos. E estrada de qualidade. Isso nós vamos batalhar, padrão de estrada. Não adianta depois, dali uma semana, ficar ligando atrás que ficou faltando uma carga de brita. Porque se nós não organizar isso, aí nós nunca vamos atender a nossa comunidade. Isso é uma das coisas que eu já conversei com o próximo secretário. É com organização. É com organização que se consegue atender bem, com igualdade principalmente, sem deixar ninguém fora. Quando vai lá, faz para todo mundo, padroniza a estrada, qualidade, para de jogar a brita fora, vão fazer um modelo de estrada diferente, que nós estamos perdendo muito material. A gente já conversou com a próxima administração também, a questão do britador, uma série de situações aí que não atendem a demanda. Tem um pessoal ficando mais rico aí, de tanta brita que estão comprando, né? Aliás, o último ano foi uma coisa assim fora do normal, né? A quantidade de brita que se usou. Mas se usa de maneira que não dá sustentabilidade nas estradas, a brita vai embora, se perde, né? E tem que mudar esses modelos. A gente tem conversado bastante. Não sou secretário, sou vereador, mas quero aplicar o conhecimento que eu tenho nessa área também para ajudar o nosso agricultor e fazer ele entender que daqui para frente vai se trabalhar com qualidade e com organização também, que quando fizer uma comunidade vai ter que aguardar até voltar ali. E durabilidade das estradas. Hoje, nossa estrada, os buracos em 30 dias estão todos de volta, né? A gente tem cobrado bastante o último secretário, e a gente não tem conseguido fazer essas mudanças. A gente pretende fazer essas mudanças, sim. Ok. Sábado 21 de dezembro, quase véspera de Natal, já estamos quase findando o ano aqui, se despedindo do Direto ao Ponto, mas eu quero convidar você a ficar conosco, que no próximo sábado teremos o nosso último Direto ao Ponto, e o nosso convidado do próximo sábado é o atual prefeito Sandro Donati, onde ele vai vir aqui também deixar suas
palavras e fim de mandato, né, Celso? Exato. Aqui para as considerações da população de Maravilha, já agradecendo o vereador por ter aceito o convite. Já sabemos que a agenda está bastante lotada aqui nos próximos dias aí, nessas demandas de fim de mandato e já de início de mandato, né, vereador? Já com as expectativas basicamente alinhadas para a próxima gestão, se preparando já para tomar posse no dia 1º? Realmente, a expectativa ela é diferente das outras, da outra eleição, né? Comentaram muito bem a questão de oposição e situação. Ela se encontra num momento assim de construção, né? Esse momento ele é ainda de construção, né? Que a gente tem procurado contribuir para que nós possamos ter realmente uma administração que aceita, que vê com naturalidade, principalmente a fiscalização, né? Que não vai acabar boicotando vereadores dentro da função dele. Isso a gente tem certeza que não vai acontecer. Mas essa é a construção que a gente está. A gente vê uma euforia muito grande porque é um período de transição. Há muitos comentários por aí, né, de pessoas que realmente estão com cargo de confiança, vão sair e acabam criando rumores por aí de uma série de situações aí que isso não é legal, mas faz parte, né? Às vezes conflitando e criando expectativa negativa, mas nós viemos de um governo de 12 anos, né? Então quem está com todas essas ideias aí de tumultuar no momento, eu acho que tem que entender que tem muita coisa que deixou de ser, muita coisa foi feita nesse período, né? E vai ter ideias novas agora, né? Essas mudanças aí é a comunidade que quis, né? Não adianta ficar atirando pedra numa administração que ainda não tem a caneta, inclusive, né? Hoje se desenha um trabalho, se visualiza um trabalho, mas ainda não se assina. Né? A próxima administração não pode assinar nada, ela tem que visualizar. Nem a gente falava da própria garagem, a gente sabe do problema de máquina que vai ter lá, tem bastante máquina com problema, manutenção, mas a administração vai ter que chegar no poder lá para realmente começar colocar a casa em ordem. Colocar a mão na massa. Exatamente. Exato. E para colocar, a comunidade vai estar pronta, vão colocar a mão na massa. Daí, de repente, chegamos lá na garagem, nós temos 25 máquinas lá, tem 5 que dá para ir trabalhar. A gente não sabe. Então, por isso que eu estou falando que o entendimento é que, a partir do 1º, que a gente vai conseguir ver a realidade, se ficar mais próximo da realidade, claro, com uma demanda muito grande de trabalho. Não, como a gente disse aqui, a gente trouxe o senhor hoje aqui para justamente avaliar as expectativas, que a gente acredita que são as maiores que o senhor tem, porque até agora a gestão trabalhou um mandato de vereador, como nós dissemos no início do programa, até fiz questão de falar que existe uma grande diferença entre o trabalho e a atuação do vereador e o trabalho e a atuação do gestor público na administração, que é o prefeito. Exato. Que sem essa atuação conjunta, embora sejam poderes totalmente isonômicos, eles caminham juntos, que é para o bem do município, né? E agora já se aproximando da próxima legislatura para alinhar as expectativas aí para o próximo mandato, né? Bom, o programa, Celso Oliveira, já se encaminha para o final. Estamos aqui já nos encerramentos do dia de hoje, agradecendo a presença do nosso vereador do município de Maravilha, Natalino Prandi, agradecendo a você também que ficou conosco até agora aqui, agradeço a você, Celso, também que permitiu com que eu estivesse, mas antes de passar a palavra, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores do nosso Direto ao Ponto aqui, que estão conosco, o deputado Marcos Vieira, que esteve conosco ao longo da programação aqui, também já foi nosso entrevistado no Direto ao Ponto, a Nova Era Construtora, a Foco Energia, a UP Odontologia Especializada e também o Estúdio Conecta Pro. Celso, é contigo. Muito bem, Ivana Roman. Vereador Natalino Prandi, forte abraço. Muito agradecido pela participação do senhor aqui no nosso penúltimo Direto ao Ponto do ano. Cumprimentos e sucesso na próxima legislatura. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade da Rádio Difusora, ao Celso, a Ivana e toda a equipe, de sempre oportunizar esse espaço aí. E, aliás, na minha campanha se falava, anteriormente na entrevista se falou, quem é o teu público que vota? Tem muita gente que escuta Difusora e vota para mim, né? E que gosta das entrevistas. Lembrei agora. Aliás, vereador, atingimos 70% da audiência no município de Maravilha com uma pesquisa registrada em 2024.
Então, estamos com um público mais de 70%. Mais de 70%. Publicada semana passada, então... Mas que legal. Então, a difusora tem contribuído muito para a questão pública do município também, com relação a mostrar para a comunidade os trabalhos que vem se fazendo, essa publicação, e o pessoal ficar mais informado, né, mais por dentro. Quero agradecer a difusora, a comunidade de Maravilha, que mais uma vez confiou no trabalho do vereador Natalino, que a gente está preparado aí para partir de 1º de janeiro, assim como eu estou fazendo, né, representando a comunidade de Maravilha, estarei à disposição da comunidade por mais 4 anos, aí, juntamente com a nova administração, tentando colocar em prática a renovação, as mudanças aí que a gente vem batendo há muito tempo, e com certeza a gente vai conseguir ter grandes avanços aí, dias melhores para a nossa comunidade de Maravilha. Muito Feliz Natal e um próximo ano novo para todos. Obrigado. Um abraço. Valeu, Ivana. Até sábado que vem, hein? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.